Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para darmos início a um novo assunto na nossa disciplina Estrutura de Dados 1. Vamos começar a falar sobre listas lineares. Esta será então a parte 1 e posteriormente estaremos vendo outras partes. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre a introdução à estrutura de dados, então vamos rever um pouquinho o que é isso, né? Então, uma estrutura de dados é quando a gente tem um conjunto de elementos, né, que eu posso dispor em memória, organizados logicamente, ou seja, esse conjunto fica numa sequência onde eu posso percorrer todos esses elementos de uma maneira uniforme. Tá bom? Esses elementos, então, nesse conjunto, eu consigo saber exatamente onde é o início e onde termina, né? E a partir de qualquer elemento que eu tiver, eu tenho condições de percorrer essa estrutura para frente ou para trás. Então, essa é a ideia de um conjunto, né, de uma estrutura de dados. Vimos também que essa estrutura de dados, né, além de ela ser logicamente, né, então está numa disposição sequencial, ela pode estar também fisicamente na memória, quer dizer, armazenada na memória, de duas formas diferentes. Então, nós falamos da forma linear e da forma encadeada. Então, nesse semestre, nós vamos trabalhar as estruturas de dados na forma linear. Em estrutura de dados 2, né, no próximo semestre, trabalharemos essas estruturas na forma encadeada. Então, falamos também que as estruturas principais que a gente tem trabalhando, né, seria o conceito de lista, de fila, de pilha ou de árvore. Ou seja, a maneira como eu organizo, como eu manipulo, insiro ou removo elementos dessas estruturas, elas ficam com características diferentes. Então, dependendo da necessidade que a gente tem desse conjunto e da maneira como a gente vai trabalhar os elementos dentro dela, eu digo que essa estrutura é um desses tipos aqui. Então, existem outros tipos, mas esses são considerados os 4 tipos básicos de estruturas. Então, nós vamos começar o assunto lista, né? Também tínhamos falado um pouquinho na aula passada. Então, vimos que a lista é o tipo mais simples de estruturas de dados. Ela é um conjunto de dados que ficam agrupados, né, numa sequência lógica, né? Então, um após o outro. E é permitido, numa lista, eu inserir elementos ou remover elementos dela, tanto no começo, como no meio, como no fim desse conjunto. Então, essa é a característica principal da lista que difere das outras estruturas. É a maneira como eu insiro ou como eu removo alguma coisa de lá. Então, tanto pode ser no começo, no meio ou no fim. Fisicamente, então, essa lista pode ser armazenada, então, na forma linear encadeada, porque existem estruturas, por exemplo, a árvore, que não pode ser nunca na forma linear, só na forma encadeada. Mas a maioria delas a gente pode trabalhar tanto na forma linear como na encadeada. Então, isso aqui é uma revisãozinha do que a gente já tinha conversado na semana passada. Então, vamos entrar praticamente hoje, então, no assunto lista linear. Então, a lista linear, né, seriam os elementos estariam logicamente e fisicamente sequenciais. Ou seja, logicamente, porque os meus elementos estão um após o outro, eu posso de um elemento ir para o outro, para frente, para trás, né? Isso me garante uma logicamente. E o fisicamente significa que na memória, nos bytes da memória, eles também vão estar vão estar sequenciais, ou seja, vão estar em bytes subsequentes. Tá bom? Então, seja uma lista linear L qualquer. Eu posso ter um conjunto L, onde eu teria um elemento A1, um elemento A2, um elemento A3 e assim por diante, até um elemento AN, que seria o meu último elemento dentro dessa lista, onde este valor N é um valor maior ou igual a zero. Então, se o meu N for zero, então eu estou dizendo que a minha lista está vazia. Então, normalmente, quando a gente começa uma lista, ela ainda não tem elementos até que eu venha colocar, então ela é uma lista vazia. O elemento A1, né, que está aqui nessa lista, a gente pode chamá-lo de primeiro elemento da lista. O elemento AN, que é este daqui, eu posso dizer então que ele é o último elemento da lista, então isso tem que ficar bem claro numa lista, né? Eu sei onde é o primeiro e sei qual que é o último.
E qualquer elemento que tiver no meio, que é um elemento AK, né? Onde este K é um valor maior que 1 e menor que N, então qualquer coisa do intervalo, eu sei que qualquer elemento AK, ele é precedido por um elemento AK menos 1, quer dizer, vem antes, e sempre vai ser seguido por um elemento AK mais 1, vem numa posição posterior. Então, essas são as características, né, de um conjunto linear, no caso aqui da nossa lista linear. Operações básicas que a gente pode, então, trabalhar em cima de uma lista linear, né? Seria a operação, então, seria uma função, né? Uma rotina que eu vou criar que vai me permitir fazer alguma coisa em cima dessa lista. Então, uma operação muito básica, né, que tem que ter, seria a operação de inserir alguma coisa nessa lista. Então, essa função, né, chamada inserir, essa operação, ela teria que permitir que eu inserisse um elemento em uma posição válida da lista, que pode ser no começo, no meio ou no fim. Então, a ideia da operação inserir, toda vez que eu chamá-la, é para colocar um elemento apenas. Eu não vou ficar fazendo um forzinho jogando todo mundo lá dentro, tá? A gente vai para lá, coloca um elemento onde for solicitado e armazena ele bonitinho, tanto no começo, no meio ou no fim. A ideia da gente falar aqui posição válida é porque tem que ser uma posição onde realmente ele possa ficar. Por exemplo, se eu quiser colocar ele no começo, ele vai ter que ficar antes, grudadinho, né? Antes do primeiro que já estava. Se eu quiser colocar no fim, vai ter que ser logo após o último que tiver lá. E se for no meio, os elementos que já estão lá, né, o elemento que estiver naquela posição onde eu quero colocar este novo elemento, todo mundo vai ter que dar um chega para lá, um passinho para o lado, para que aquela posição fique livre e eu possa colocar esse elemento lá dentro, tá bom? Então, essa função inserir vai ter que ter essas condições lá dentro para permitir essa inserção na lista linear. Vamos ter que ter uma operação básica também, chamada remover, né? Que a ideia seria remover um elemento de alguma posição válida da lista, também podendo ser do começo, do meio ou do fim. Então, posição válida aqui também seria a ideia de uma posição que realmente tem um conteúdo. Não posso ir numa posição ainda dentro do espaço físico, né? Onde não tenha nenhum elemento. Bom, agora aqui, sempre que eu inserir ou sempre que eu remover, essa lista tem que ficar logicamente sequencial, ou seja, não pode ter nenhum buraco vazio no meio, tá bom? Então, qualquer uma dessas duas funções tem que trabalhar essa ideia de manter todo mundo juntinho, esse conjunto não pode ter brechas. Uma outra operação básica que a gente teria seria a função, né, a operação de pesquisa, ou seja, dado uma lista que tem alguns elementos armazenados dentro dela, eu posso estar percorrendo essa lista para procurar um determinado elemento e verificar se ele existe. Tá bom? Então, é a ideia da pesquisa. Pesquisar um determinado elemento, dizer onde ele está e assim por diante. Então, isso é uma ideia de um percurso que a gente faz em cima de uma lista. E outra operação importante também poderia ser a de listar, ou seja, eu também tenho um percurso, só que eu mostro todos os elementos que estão armazenados nessa lista, do começo ao fim ou do fim para o começo, mas passo por todos e visualizo todos. Então, estou mostrando, né, visualizando os elementos. Então, essas são as 4 operações básicas, né, que a gente trabalha, né? Ou seja, a gente numa estrutura tem que ter condições de colocar alguém, remover alguém, pesquisar alguém e listar alguém. Tá bom? A gente pode também estar fazendo outras operações, né, que a gente poderia considerar, mas essas aqui seriam as nossas básicas que a gente teria. Nessa lista linear, então, se a gente for criar um programa, né, para trabalhar a lista, a gente vai ter que, na hora de implementar, necessita-se, né, então, de um espaço de memória físico para poder armazenar os elementos dessa lista. Então, como na lista linear, todos os elementos
tem que estar fisicamente um após o outro, a gente precisa de um espaço de memória, né, uma variável, no caso, que permita ter isso. Então, no caso, para a gente, né, é uma variável que a gente já conhece, né, que é uma variável composta unidimensional, ou seja, o nosso vetor, ou outro termo que a gente também usa chamado array. Tá? Então, um vetor a gente sabe que é um espaço onde todos os elementos ficam um após o outro, eles são de mesmo tipo e a gente pode trabalhar aquele índice, né? Para dizer em qual casinha eu estou me referenciando no momento. Então, se eu tiver esse espaço físico, eu posso utilizar esse espaço para criar a minha lista linear. E também vou precisar de uma referência, ou seja, um índice, né? Uma variável que me diga em qual é a posição do último elemento armazenado nessa lista no espaço vetor, tá bom? Ou seja, eu vou criar um espaço vetor para guardar alguma coisa, mas nem sempre a minha lista está ocupando todo esse espaço do vetor. A gente vai inserindo elemento por elemento, vai removendo. Então, essa lista vai crescendo, essa lista vai diminuindo dentro desse espaço vetor. Mas eu preciso saber aonde é o fim dela, tá? Onde começa, a gente pode sempre utilizar a posição 0, né? Que é a primeira posição do vetor. E daí para frente, inserindo elementos para mantê-los todos sequenciais. Mas aonde no momento está terminando o último elemento da minha lista? Nesse espaço vetor. Então, a gente precisaria de uma variável que pode ser simples, né, inteira. Por exemplo, a gente poderia chamá-la de último, que é para dizer qual é a última posição preenchida, né? E sempre que eu quiser saber alguma referência de onde termina a minha lista, né, eu usaria essa variável último para saber, porque eu só vou até aquela posição. Tudo bem? Então, para fazer um programinha, nós precisaríamos dessas coisas, né? Desse vetor e dessa variável. Em cima disso, a gente poderia estar implementando aquelas operações. Então, hoje nós vamos trabalhar nessa parte 1 a ideia da inserção, como a gente pode estar inserindo alguém numa lista linear. Então, como a gente comentou, a inserção pode ocorrer no início, no meio ou no fim, tá? Então, eu fiz um desenho aqui para querer mostrar mais ou menos como seria isso. A gente poderia imaginar que esses que estão em azul aqui, clarinho, seriam os nossos elementos que já existem no momento. O vermelho é aquele que a gente está querendo inserir, né, nesse conjunto da lista. Então, por exemplo, se eu for colocar alguém no início, né, se eu quiser colocar esse elemento vermelhinho no início, eu teria que pegar todos os elementos que estão lá, deslocá-los uma posição, né, porque a gente comentou que sempre o primeiro elemento estaria na posição 0. Mas se eu quero colocar alguém na 0, eu não vou sobrepô-lo, tá? Eu vou fazer com que todo mundo dê um passo para lá, no espaço vetor, e aí sim eu venho nessa posição 0 e coloco o novo elemento lá. Então, se a minha lista no momento tinha 10 elementos, colocando mais um, vai ficar 11, tá? Eu não estou perdendo nenhum que está lá. Se eu quiser fazer uma inserção de meio, então, por exemplo, eu já tenho elementos lá que estão da posição 0 até uma posição N qualquer, e eu quero colocar alguém na posição 3, tá? Então, mas nessa posição 3 já deveria existir alguém, que provavelmente seria esse elemento que está aqui agora na 4. Então, como é que eu faço para colocar alguém na posição 3? Não é simplesmente jogando alguém lá, porque se eu jogar um elemento na posição 3, eu vou perder o que estava lá. Então, antes de fazer isso, eu pego todos os elementos que estão dessa posição 3 para frente, até a última, e vou deslocando uma posição para frente. Com isso, né, depois que eu conseguir deslocar todas essas posições, essa posição 3 pode receber o novo elemento. Tudo bem? Para trás não havia necessidade de mexer, porque todo mundo já estaria na sua posição bonitinha. E se eu quisesse colocar alguém no fim da lista, seria após o último elemento que eu tivesse lá. Então, eu iria após o último, que eu vou saber, porque a minha variável último me diz qual é essa posição, e após essa última posição,
próxima, tem que ser logo a próxima, eu colocaria o meu novo elemento aqui. Então, é a maneira como a gente trabalha, ou seja, vamos criar um algoritmo de inserção que saiba fazer isso aqui. Inserir no começo, no meio ou no fim. Então, vejam aqui também que a gente tem a variável último, né? Que está sempre me dizendo onde termina, qual é esse número dessa posição N, onde está o meu último elemento. Uma outra coisa que a gente tem que pensar também na lista linear é que, como a gente trabalha com um espaço físico limitado, por quê? Porque o meu espaço vetor, quando eu declaro, eu já tenho que dizer quantas posições eu vou poder estar usando, né? Então, eu não posso também nunca deixar estourar, né, esse número de posições, não posso deixar o meu conjunto de elementos da lista passar para fora desse espaço físico vetor. Então, a gente fez aqui um programinha, tá bom? Nesse primeiro parte aqui do programinha, eu estou mostrando a parte inicial, né? Que a gente teria uma lista, então um espaço vetor que eu criei aqui, chamei esse vetor de lista. Ela vai ser um vetor para números inteiros de 100 posições. Ou seja, nesse vetorzinho chamado lista, eu poderia estar inserindo 100 números inteiros. Sabendo-se que um inteiro ocupa 2 bytes, será reservado então um espaço aqui de 200 bytes, onde a cada 2 bytes eu estou armazenando o número inteiro. E como isso aqui é um vetor, né? A gente então vai ter as posições de 0 a 99. Tudo bem? Então, este é o nosso vetorzinho chamado lista, que vai ser utilizado para ter as características da lista linear. Criamos também uma variável chamada último, que a gente comentou lá atrás, ela é inteira, uma variável simples, onde o objetivo dela é sempre ter o número da última posição armazenada. Para simplificar o programinha aqui, eu deixei tanto o vetor como a variável último na área global, ou seja, eles são globais, qualquer função que o meu programa tiver vai poder estar trabalhando em cima dele. Tá bom? Mas eles também poderiam ser locais dentro do main e serem passados como parâmetro para as funções. Aqui eu estou colocando a declaração das minhas funções básicas que o meu programa vai ter, né? Que é a função inserir, a remover, a pesquisar e listar. Então, relembrando que eu estou aqui ainda na área global, estou declarando todas as minhas funções, né? Porque elas vão ser construídas depois do main. Então, para o compilador do C, a gente tem que vir aqui na parte global e dizer que essas funções existem, né? É propriamente o cabeçalho delas com ponto e vírgula na frente. Hoje nós vamos trabalhar apenas a inserir, as outras a gente trabalharia numa outra oportunidade. Então, no meu main, né, continuando o programinha, o meu main, eu fiz aquele setLocale, não sei se vocês ainda se lembram dele, né? O setLocale é uma funçãozinha pronta que a gente utiliza no nosso programa para dizer que na parte texto que eu mostro para o usuário, eu vou poder estar utilizando caracteres em português, usar C cedilha, letras com acentos, né? Então, a gente colocaria isso. Então, essa funçãozinha setLocale, ela está armazenada lá na biblioteca locale.h, que eu incluí no comecinho do programa. Então, logo de cara, eu já coloco esse setLocale para funcionar. A minha variável último, né, que a gente declarou lá fora, eu estou inicializando ela com -1. O fato de eu colocar -1 dentro dela, eu digo que a minha lista está vazia. Então, por que não colocar um 0 nela? A gente não coloca um 0 porque 0 é um número de uma posição válida dentro do vetor, que é a primeira posição, correto? Então, se o meu último tivesse já com o valor 0, eu já estaria sabendo que na posição 0 já existe um valor. E não é o nosso caso, nós estamos começando o programa agora, não temos nada, nossa lista está vazia dentro daquele espaço vetor chamado lista. Então, minha variável último começa com -1. Então, sempre que eu colocar alguém novo lá, aí a gente vai atualizando essa variável. Bom, criei aqui também dentro do meio uma variável chamada opção, né? Fiz um loop. Esse loop aqui, a gente vai ter uma visualização de um menuzinho no vídeo, tá bom? Então, vai estar aqui, enquanto a variável opção for diferente de 5, né? Eu vou ficar dentro deste loop, mostrando todas essas mensagens no vídeo. Então, eu mostraria assim, lista linear, escolha uma opção.
Se a opção for 1, é porque você quer inserir um elemento nessa lista. Se você escolher o 2, é porque você quer remover um elemento dessa lista. Se você escolher a opção 3, é porque você quer pesquisar um número nessa lista. Se você escolher a opção 4, você quer listar os números que estão nessa lista. E se você escolher a 5, é porque você quer sair do programa. Ou seja, nós vamos ficar presos dentro de um loop aqui, né? Toda hora que a gente fizer alguma funcionalidade, inserir ou remover, pesquisou, sei lá, eu sempre vou voltar aqui nesse while e mostrar o menu novamente para o usuário. Então, nós estamos prendendo o menu dentro desse loop até que o usuário digite nessa variável opção o número 5. Porque na sequência a gente faria com que o 5, quando voltasse aqui em cima, né? Opção é diferente de 5? Não seria, ele cairia fora do nosso menu, tá? Não ficaria mais dentro do while e poderia estar encerrando o programa. Tudo bem? Então, essa é uma regrinha que eu já tinha até passado, acho que para vocês no semestre passado, da gente trabalhar os conceitos de menuzinho. Continuando o nosso programa, ainda dentro daquele while, então, logo após eu ter recebido um valor dentro da variável opção, vou criar uma estrutura switch case, vamos relembrá-la de novo, né? A switch é uma estrutura que a gente tem na linguagem C, que testa o conteúdo de uma variável e caso seja um dos valores que eu indicar na sequência, ela vai estar fazendo alguma coisa. Então, a gente colocou aqui, ó. Caso a variável opção tenha o número 1, a gente vai para a função inserir, tá bom? Por que caso seja 1? Porque lá atrás no menu, a nossa opção 1 era se o usuário quisesse inserir um elemento dentro da lista, tá bom? Então, se ele digitou 1 na variável opção, por aqui eu vou estar chamando essa funçãozinha chamada inserir. Na sequência, coloquei um break, relembrando que o break serve para a gente cair fora da estrutura do switch e ir para voltar lá em cima no nosso menu, tudo bem? Caso o usuário tenha escolhido 2, então nós vamos para a função remover, dando um break na hora de voltar. Se for 3, vamos para a função pesquisar. Se for 4, vamos para a função listar. Se for 5, né, que a gente viu que a opção 5 seria se o usuário quisesse sair do programa, eu só dei um break para cair fora do switch e coloquei a cláusula default, né, que seria caso não seja nenhum desses números que venham estar digitados e armazenados dentro dessa variável opção, ele vai cair na cláusula default e eu vou estar mostrando a mensagem no vídeo, opção inválida. Tá bom? Então, esse é um switch que a gente teria no nosso programinha, tá? Essa chave está fechando o switch. Temos essa outra chave aqui que está fechando a função, a estrutura while que estava na telinha de trás. Tudo bem? Que a gente começou lá enquanto a opção for diferente de 5. Então, todo aquele menu mais esse switch está acontecendo dentro da estrutura while. Bom, então, quando ele cair fora do switch, que ele encontrar essa chave, ele é obrigado a voltar naquele while e testar de novo o conteúdo da variável opção. Enquanto não for 5, ele vai mostrar o menu de novo, fazer esse switch, vamos ficar presos dentro do programa. Se vocês forem criar esse programinha agora, uma vez que a gente ainda não viu todas as funções, não esqueçam de colocar a chamada dessas funções aqui como comentários, tá? Porque senão ele vai tentar ir para a função, ela não existe, pode dar erro pelo próprio compilador. E a última chavinha vermelha aqui é a chavinha que estaria fechando o main. Então, tudo isso que nós mostramos agora é a parte do main, tá bom? Então, hoje, como nós vamos trabalhar apenas a inserção, eu vou falar apenas dessa função aqui chamada inserir. Em outras oportunidades, a gente estará colocando essas outras funções a mais no programa, certo? Então, se a gente fosse para a nossa funçãozinha inserir, que é uma função void, ou seja, ela não retorna nada, e ela não precisa de nada para trabalhar, tudo vai acontecer aqui dentro dela. Aqui, iniciando, né, a funçãozinha, eu estou criando, né, declarando 3 variáveis que vão ser trabalhadas dentro da função inserir, uma variável chamada i, uma num e uma posição. A i vai ser aquela que a gente vai usar como índice dentro do vetor, né, que eu vou estar pulando dentro do vetor através do meu i para fazer alguma coisa. A variável num
é a variável que aqui dentro da função inserir eu vou estar recebendo por digitação qual o número que deverá ser inserido nessa lista linear. Bom? E a variável posição que eu coloquei aqui é a variável onde eu vou receber por digitação qual o número da casinha no vetor que eu quero armazenar este número que está aqui. Tudo bem? Então, relembrando que a gente está trabalhando num vetor de 100 posições, portanto, eu tenho as casinhas de 0 a 99 para usar, mas não posso usar qualquer uma. Lembrando que a lista linear, todos os elementos têm que estar agrupados, então, nossa função tem que pensar nesse propósito, tá? Então, temos as nossas variáveis, logo de cara, eu vou verificar como está a minha variável último. Então, lembrando, nossa variável último, ela tem o objetivo de ter o número da última posição que está preenchida dentro do vetor. Tá bom? Lembrando que a primeira posição sempre vai, o primeiro elemento da lista sempre vai estar na posição 0 e o último elemento dessa lista vai estar na posição que eu guardar dentro da nossa variávelzinha chamada último. Então, se a variável último tiver um conteúdo 99, significaria que eu estou já na última posição do nosso vetor, ou seja, eu já inseri 100 elementos dentro dela. Tá? Então, não há mais espaço físico no vetor para a gente colocar alguma outra coisa. Portanto, se isso aqui fosse verdadeiro, eu daria uma mensagem, lista cheia, né? Não vou fazer mais nada esse vetor, estaria dando um return. Return seria para a gente cair fora da função inserir. Como a nossa função inserir é void, ela não retorna nada, então eu também não posso pôr return de nenhum valor, mas posso usar a palavrinha return simplesmente para cair fora da função inserir, tá bom? Aí estaria terminando este if inicial. Então, a nossa preocupação aqui, já que a gente trabalha com espaço físico limitado, né, do nosso vetor, que vai apenas da posição 0 a 99, a gente precisa saber se a lista já está cheia. Então, se não estiver, nós vamos para frente, vamos pedir então que o usuário digite qual o número que ele quer colocar dentro dessa lista, vou receber na variável num. Vou perguntar também em qual posição da lista ele quer armazenar esse número que ele digitou e vou guardar dentro da variável chamada posição. Então, até essa parte aqui, o que eu tenho é qual o número e qual a posição que eu quero armazenar. Daqui para frente, a gente vai ver se essa posição, então, é uma posição que pode receber esse número, ou seja, como está minha lista hoje, se é permitido colocar alguma coisa, né? Vamos fazer essas críticas antes de colocar alguma coisa. Então, continuando ainda a nossa funçãozinha inserir, né? Na sequência, eu coloquei um if para testar o que foi digitado e armazenado na variável posição. Porque eu quero saber se esse número de posição, no caso deste if, está fora da minha parte lista. Então, se nós estamos usando a lista dentro de um espaço físico vetor, esse espaço físico começa na posição 0 e termina na posição 99, não é isso? Então, se o que foi digitado dentro da variável posição é um número que está maior que o 99, ou então é um número que é menor que 0, significa que o usuário escolheu alguma coisa fora dos limites do vetor. Então, não serve para mim. Então, eu daria uma mensagem, ó, a posição está fora da lista, né? Uma mensagem de erro. E se não for isso, quer dizer, se ele não está dentro, não é maior que 99, não é menor que 0, é porque é um número que é possível, né? Então, estaria dentro do intervalo 0 e 99. Então, ele iria para esse else. Vamos checar mais alguma coisa aqui. Eu comentei com vocês também que quando a gente quer inserir no começo ou no meio, sempre vai ter alguém que já está nessa posição. Então, é só a ideia do chega para lá que eu coloco alguém lá. Agora, quando a gente quiser colocar no fim da lista, no fim da lista a gente presume que seja um espaço que ainda não está ocupado.
Ou seja, né, eu posso ir lá colocar alguma coisa. Eu só preciso saber se essa posição lá no fim que me passaram é uma posição grudadinha no último que já está lá. Porque se for alguma coisa para frente, vai existir buracos, então não vou poder colocar ninguém lá. Então, esse if aqui está testando isso. Então, ele está verificando se o que foi digitado e armazenado na variável posição é um valor maior que último mais um. Por que último mais um? Porque último tem o número da posição onde está o último no momento. Então, por exemplo, se a variável último tiver o número 4, significa que na posição 4 já existe um elemento e ele é o último. Portanto, já deve existir alguém na posição 0, 1, 2, 3 e 4. Já tem 5 elementos lá. Então, a variável último está com o número 4, porque lá nessa posição tem o último elemento. Então, qual seria a próxima posição onde eu poderia colocar alguma coisa? Seria na posição último mais 1. Ou seja, se eu estou na posição 4, mais 1 daria 5. Então, posição 5, eu posso armazenar um elemento no final. Agora, se o número que for passado aqui na variável posição é maior ainda que esse último mais 1, então no nosso caso, então não seria o 5, estão pedindo 6, a 7, a 8, sei lá para frente, então eu não posso colocar ninguém lá para frente, porque vai existir um buraco. Por exemplo, se for digitado posição 6, então 6 é maior que 5, tá? Então a posição 5 ia ficar vazia, ia jogar alguma coisa no 6, aí eu perdi a sequência lógica dos meus elementos. Então, este if serve para isso, tá? Se realmente isso acontecer, eu falo que isso é uma posição inválida. Apesar de estar dentro do limite do vetor, eu não posso utilizar essa posição para colocar alguém, porque vai existir buracos no meio. Bom, e se não for isso daí? Se não for isso, ele vai para este último else, que significa que ele passou por essas duas críticas, então o número da posição que foi indicado é um número válido. Então, portanto, eu posso, de alguma maneira, tentar colocar um número dentro dessa posição. Só preciso verificar agora se ela está ocupada ou não. Então, quando ele cai neste último else aqui, existe um loop, um for. Este for aqui, ele só vai existir, só vai funcionar se realmente a posição que foi pedida já está ocupada. Porque se já estiver ocupada, eu preciso deslocar todos os meus elementos para frente para colocar alguém lá. Se já for lá no finzinho, então não tem ninguém usando, é só colocar. Bom? Então, esse forzinho aqui, ele funciona onde a minha variável i, que eu vou usar agora, ela vai ter vou inicializar ela com o valor do último, tá bom? Então, se, por exemplo, a minha variável último estava com o número 4, né? Eu colocaria o número 4 dentro dela, para saber que i tá agora apontando para a última posição preenchida no vetor. E vou fazer isso enquanto o meu i for maior ou igual à posição. Ou seja, eu estou colocando o número de posição antes do último, tá? Então, eu estou querendo fazer dentro desse forzinho aqui a movimentação do que está na lista hoje, no vetorzinho lista na posição i, eu vou jogar na posição i mais 1 desse mesmo vetor. Ou seja, eu estou fazendo todo mundo dar um passinho para frente. Então, esse loop ficaria funcionando até que a minha variável último chegasse realmente no número da posição que eu escolhi. Este loop aqui eu vou estar apresentando em um outro vídeo para vocês, um teste de mesa para vocês verem funcionando, tá? Eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, num vídeo anexo a este vídeo que vocês estão vendo agora, vai ter um teste de mesa mostrando a funçãozinha inserir funcionando. Mas este é o objetivo dele, tá bom? Então, é deslocar para frente elementos da lista, dando um passinho para frente. Então, sempre quem está numa posição, vai para uma posição e mais um para frente, até que eu chegue na posição que eu realmente quero usar. Caso eu quisesse colocar realmente no final, né, logo após a posição última, este for logo me daria falso de cara. Então, ele nem chegaria a funcionar. Por quê? Porque eu não preciso deslocar ninguém para frente. Então, fazendo for ou não fazendo for,
Quando eu chegasse nessa próxima linha aqui, significa que eu já estou com a posição que foi escolhida livre para ser armazenado alguma coisa. Portanto, eu posso pegar o número que está armazenado na variável num, que eu recebi lá atrás, e jogar nesta posição dentro do vetor lista, que foi escolhido pelo usuário também. Tá bom? Então, se ele tivesse escolhido a posição 2, eu posso pegar esse número e jogar nessa posição 2, porque eu já desloquei, se fosse necessário, aqui no começo, no for. E ele faz isso e depois ele pega a variável último e atualiza ela. Por que atualiza? Porque se ela estava numa determinada posição, agora eu inseri um elemento, não importa nem se foi no começo, no meio, no fim, a quantidade de elementos lá dentro agora foi adicionada de 1. Então, a variável último vai um valor para frente, tá bom? Então, ela é atualizada. Acabaríamos esse else e terminaríamos a funçãozinha inserir, que está fechando nessa chave vermelha aqui embaixo. Então, este é o conteúdo da função inserir, tá? Parece um pouquinho trabalhosa, mas eu vou demonstrar isso num teste de mesa, vocês vão poder estar vendo a funçãozinha funcionando, tudo bem? Faremos algumas atividades em cima dessa ideia. Vamos ficando por aqui, então. E numa outra oportunidade continuaremos o assunto da lista linear, vendo outras funcionalidades. Muito obrigada.